Pode? Olá, boa noite. Tá no evento inteiro? Olha que importante, viu? Vamos começar aqui a programação da Mondial Arena com uma pessoa que é muito relevante no mercado, uma das marcas hoje mais faladas e bem faladas que a gente tem, que é o Léo, da Dogma. A Dogma tem uma história muito legal no mercado não só de São Paulo, mas no Brasil. E é muito importante a gente ter o Léo aqui para compartilhar, que não só tem uma vivência de cervejaria, mas hoje tem um contato direto com o consumidor final no bar da Dogma também, que ele já vai falar para a gente. Muito obrigada pelo convite, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Carol. Valeu, pessoal. Vou ver como é que mexe isso aqui. Bom, primeiro, obrigado, Luana, pelo convite, obrigado, Carol. Todo mundo que está aqui agora. Falar um pouquinho do setor do empreendedor, como que o empreendedor pode mudar o mercado, o mercado de cerveja em geral. Mas eu queria colocar de uma forma um pouco mais econômica, talvez, eu vou tentar fazer de uma forma que não fique muito pesado, tentar passar bem suave, assim, um tema que é um pouco pesado, mas de uma forma que todo mundo possa entender, tá? Então, assim, quando a gente fala empreendedor, o que o pessoal imagina? O pessoal fala, pô, o empreendedor é aquele cara que com R$1.000 vai desenvolver um aplicativo e vai vender por R$1 bilhão e vai ficar milionário. Ok, isso é um empreendedor. Ou então, sei lá, um cara que desenvolve alguma coisa super nova que muda a cabeça de todo mundo. Ok, isso também é empreendedor. Mas o problema é que esse estereótipo de empreendedor, que não está errado, mas existem outros empreendedores. Na verdade, toda a movimentação de mercado que acontece, tudo que acontece no mercado, se não fosse pelos empreendedores, pequenas pessoas ou pessoas que trabalham dentro de empresas que fazem movimentações, talvez a gente não teria um mercado muito estável. Como eu falei, eu vou falar de uma parte um pouco mais econômica, tá? Então, vou mostrar aqui alguns gráficos. Eu acredito que muitos de vocês aí já devam conhecer. A parte de curva de oferta e demanda deve ser muito básico para muitas pessoas, mas eu acredito que talvez tenha muitas pessoas que nunca viram isso. Então, eu vou passar aqui 2 minutos só para explicar bem simples, para a gente poder levar esse tema para frente, tá? Então, por exemplo, imaginar como é que a gente monta uma curva de oferta e demanda. Vamos imaginar um produto qualquer, por exemplo, uma cerveja IPA, tá? O que a gente tem? É muito simples. Se o preço é alto, o pessoal compra pouco, tá? Se o preço abaixa, o pessoal compra mais, tá? Isso daí seria uma curva de demanda, a curva do consumidor. Como que seria, por exemplo, a curva do produtor? Então, assim, quanto maior o mercado estiver pagando por um produto, mais as pessoas querem produzir, certo? Então, isso seria a curva de oferta. O que o pessoal faz na economia? O pessoal junta essas curvas, tá? Então, o pessoal define um mercado em equilíbrio. Tá? Então, eles juntam, o pessoal de economia junta a curva de oferta com a curva de demanda e fala assim, ó, que nesse ponto aqui a gente tem a quantidade ideal demandada, a quantidade ideal ofertada, o preço ideal, ok. Mas isso é um modelo, tá? Isso com certeza não reflete a realidade. Por quê? Tem alguns poréns assim, Modelo é bom para poder explicar. É muito difícil você ver tudo o que acontece no mercado, então é preciso desenvolver algum modelo para poder explicar o que acontece no mercado, tá? Então, alguns poréns que acontecem aqui, Então, o pessoal fala, primeiro o pessoal separa, Tem os produtores e os consumidores, Como se os produtores não bebessem, E, pô, a gente aqui, tem um monte de produtor aqui que bebe se duvidar mais do que os próprios consumidores. Então, mas assim, a principal ponto desse modelo que é, digamos, falho, aqui pressupõe que existe uma competição perfeita, que todo mundo, todos os produtores sabem produzir todo quanto é tipo de IPA, imaginando um produto IPA. Todos os produtores sabem produzir com todos os insumos, malte, lúpulo, todo tipo de IPA, e todos os consumidores são sommeliers, conhecedores, juízes de concurso. Então, pressupõe que todo mundo sabe exatamente tudo a mesma coisa, A gente sabe que isso não é verdade, Existem pessoas, lógico, que conhecem um pouco mais de produção, outros que já beberam um pouco mais. Então, o que acontece? Eles pressupõem que todo mundo tem o mesmo conhecimento, mas na verdade não. O conhecimento, ele não está nunca
uma pessoa nunca vai ter todo o conhecimento de todo o mercado, né? A pessoa pode estudar, ela pode ter muito conhecimento de alguma coisa, mas ela nunca vai saber tudo, né? E aí é que entra o empreendedor. Aqui, desde que eu comecei lá, o que o empreendedor faz? Porque o mercado, assim, o que as pessoas querem? As pessoas estão no meio, elas estão querendo. As pessoas, elas utilizam meios para alcançar os seus fins, tá? Seus fins são o que elas querem, os seus objetivos, os seus desejos, e os meios são os recursos escassos da natureza. Então, as pessoas que têm os meios têm que encontrar os fins. Só que, via de regra, como o mercado é muito grande, é difícil o cara que tem o meio encontrar o cara que tem o fim. Às vezes as pessoas não se conhecem, e aí que entra o empreendedor. O empreendedor, ele começa a buscar esses gaps de mercado, ou falhas, que na verdade não seria falha, mas assim, juntar essas pessoas para o meio de um com o fim do outro, que na verdade é isso, né? O mercado é isso. São pessoas que têm meios, pessoas que têm fins, um quer encontrar o outro e vice-versa, né? Quem tem o meio contra o fim, quem tem o fim quer buscar o meio do outro. Então, o empreendedor, ele faz isso, ele tenta ajustar o caos. Ele tem um caos no mercado, ele tenta fazer esse ajuste do caos para encontrar todo mundo. E aí, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Voltando aqui. Imaginar um produto IPA. Vou exemplificar que o pessoal vai entender aqui. Então, vamos pensar um produto IPA, uma cerveja IPA, tá? Puxando, sei lá, uns 5 anos atrás. Então, como que era uma IPA há 5 anos atrás? A gente tinha as garrafas, era embalagem garrafa, âmbar, caramelizada, pasteurizada, com pouco aroma, e vendia. O pessoal produzia e vendia bastante esse tipo de cerveja e estava ok. Só que nesse modelo pressupõe que só existe esse produto, não existe outro produto e ninguém consegue fazer outro produto. O mercado estava meio que estável, se arrastando por esse tipo de produto. De repente, chega alguém e produz um produto diferente que é igual, né? Então, na época, quando a gente lançou a Rizoma, em 2015, 16, a gente lançou a Rizoma em 2016, era uma IPA, não deixava de ser uma IPA, era um produto diferente, porque mudou totalmente a embalagem, ninguém usava lata muito menos lata de 473 na época, poucas pessoas estavam utilizando. Cerveja hazy, né, porque as cervejas eram muito translúcidas, as IPAs, agora tinha cerveja hazy muito aromática e não pasteurizada, né? Então, por exemplo, a gente começou a fazer cadeia fria para o Brasil todo, coisa que na época era meio que, assim, impossível, né? Então, assim, era um produto diferente, mas igual, mas, pô, como que naquele modelo não se previu que existia isso, né? Porque, na verdade, foi alguém, né, uma empresa, no caso, tipo a gente, mas lógico que isso daqui é só um exemplo, isso aí acontece todos os dias no mercado, a gente desenvolveu alguma coisa fora desse mercado, né? Então, assim, a economia, ela não tem como fazer uma função do empreendedor, alguma coisa desse tipo, falando, não, vamos fazer uma função empreendedora que a gente sabe que vai desenvolver um produto, porque se fosse possível fazer isso, era só jogar essa fórmula no computador e, porra, não existia mais produtos novos, era só as grandes empresas que poderiam desenvolver produtos, teriam todos esses produtos. E o que a gente fez, na verdade, foi colocar um ponto fora da curva, né? Então a gente colocou um pontinho lá que estava fora. Foi até engraçado na época, porque assim, sempre que o empreendedor ele vai lançar um produto novo, existe o risco, né? Existe o risco de você fazer um produto e falar, putz, será que vai dar certo? Não vai? Tem que arriscar. Eu lembro na época, né, que a gente desenvolveu o rótulo, a gente desenvolveu um produto legal, estava muito bom. Só que tinha medo, né? Tinha medo, falei, putz, será que isso vai vender? Eu particularmente pensei, putz, eu vou vender, isso aí vai ficar parado na geladeira, ninguém vai comprar. Aí, mandei pro distribuidor na época, né? E, sei lá, mandei X caixas para ele. Eu lembro que no dia seguinte ele ligou, então, Léo, você me mandou X caixas, eu tenho 8X de pedido. Uma coisa absurda, assim, né? Tipo, muito. Falei, porra, eu não sei se alguém aqui lembrava, né, acompanhou essa época, mas tinha ponto de venda pedindo, na época, 10 caixas, recebia 2, os caras me xingando, eu tive que visitar ponto de venda, falei, puta, desculpa, e nisso ligando para a cervejaria, cara, vamos produzir. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um produto que realmente era artesanal, não era um produto que todo mundo fazia e que saiu. E o que aconteceu nesse meio tempo? Muitas outras cervejarias começaram a produzir cervejas desse tipo e meio que mudou o mercado, né? Começou a se desenvolver cervejas desse tipo e aí, lógico, variações em torno disso, né? Então a gente meio que mudou, né? A gente tinha um patamar de mercado, um equilíbrio, entre aspas, e a gente meio que criou um novo equilíbrio de mercado
diferente daquele que era. Mas assim, aquele produto, a garrafa âmbar lá, as pessoas não deixaram de consumir, né? É um produto que na época era um produto artesanal que muita gente fazia, mas assim, como agora você tinha um outro produto artesanal, caiu um pouco o consumo. As pessoas não deixaram de beber, mas elas não pagavam mais o preço que elas costumavam pagar naquela época. Então, o que aconteceu? O consumo caiu, o preço caiu um pouco, mas esse produto não deixou de existir. Hoje, se a gente for, né, em qualquer varejo, você vai encontrar, esse produto continua sendo vendido, mas ele não é vendido, por exemplo, vou dar números aqui, ele não é vendido, como era vendido, sei lá, 20, 30 reais no passado. Hoje você encontra em qualquer varejo a 10 reais. Então existe isso, só que agora, quem que consegue produzir esse produto? Não é mais a pequena cervejaria não consegue mais, quer dizer, ela consegue produzir, mas ela não consegue atingir o preço que as grandes empresas conseguem, porque elas têm ganho de escala. Então elas produzem num ganho de escala, então ela consegue, assim, o preço é dado pelo mercado, tá? Só que ela consegue produzir num custo que fica um pouco abaixo desse preço. Então, meio que massificou esse tipo de cerveja, você meio que, só quem tem escala consegue. Então, assim, o que eu quero dizer aqui é assim, alguns produtos que a gente precisa desenvolver fora do que está no mercado. Então, a gente tem que pensar fora do mercado padrão, que é o que acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo para mostrar como é que o mercado funciona, tá? Isso aqui, nenhum curso de economia vai mostrar em qualquer lugar do mundo, tá? Isso aqui, mais ou menos, como que funcionaria? Vamos pensar numa linha do tempo, uma curva de oferta e demanda num ponto específico que a gente imagina que vai ter, depois de um tempo, você vai ter um alcance, vai mudar o ponto para lá, tá? Então, você tem uma curva de oferta e demanda, tem mais ou menos uma área de equilíbrio e vai ter um pessoal desenvolvendo aquele produto, vai chegar num produto novo. Só que passando X tempo, pode ser aqui um dia, um mês, um ano, você vai ter uma outra curva de oferta e demanda que já mudou tudo por causa do empreendedor, teve essa mudança de curvas e também vai alcançar um outro ponto. E isso vai passando com o tempo também, você vai ter uma outra curva de oferta e demanda que também vai alcançar. Então, eu quero dizer o seguinte, o que faz o mercado se mexer não são as grandes empresas que querem massificar. Na verdade, as grandes empresas, elas querem realmente um mercado estável. Elas não querem que o mercado se mexa porque elas ganham na escala. Elas não conseguem ganhar no pouquinho. A Ambev poderia fazer, por exemplo, aquilo que eu fiz lá atrás? Claro que ela poderia, só que o ganho que eu tive, que para mim foi muito, para eles seria muito pouco. Não teria um ganho muito grande. Então não compensa para eles fazer isso. O que compensa são para as pequenas empresas tentando toda hora arriscando e poderia ter dado errado. O que eu fiz lá atrás poderia ter dado errado. Então é o risco individual de cada empreendedor tentando desenvolver um mercado toda hora que desenvolve produtos novos, né? Então, assim, o que a gente tem que brigar sempre não é por um mercado estável. O pessoal fala muito assim, puta, a gente precisa regulamentar o mercado de cerveja, porque assim é difícil. Não, pelo contrário, quem quer regulamentação são as grandes empresas, justamente para inibir os pequenos de entrarem. Porque é muito difícil, ela cria impostos, cria dificuldades que, pela capacidade que eles têm, é muito fácil eles sobreviverem e as pequenos não. Então, o que a gente tem que fazer é justamente brigar por esse mercado livre para todo mundo poder trabalhar e desenvolver sempre produtos novos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não sei se quem produz cerveja aqui, mas eu tenho certeza que quem produz cerveja aqui consegue fazer uma cerveja melhor do que a Skol. Tenho certeza disso. Quem produz faz. Mas eu também tenho certeza que quem produz cerveja aqui não consegue fazer a Skol mais barata que a Ambev, porque eles têm o ganho de escala. Então, o que a gente tem que brigar sempre é justamente para não ter essa regulamentação de mercado, para a gente ter justamente um mercado livre que muitas pessoas possam entrar, que é justamente o que eles não querem, que é regulamentação para poder ter o mercado deles prontinhos, né? Obrigado aí, pessoas que não tiver dúvida. Foi um negócio bem rápido assim, né? Eu não costumo apresentar um slide, mas... Quem quiser perguntar... Você diria, então, que o grande papel transformador do empreendedor é
gerar um novo desejo, um novo objeto de desejo de forma constante? Muitas vezes, sim. Às vezes acontece as duas coisas. Às vezes tem a pessoa que quer alguma coisa nova, que realmente às vezes ela não sabe o que quer, que seria o fim, tá? E o empreendedor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles meios que existem, que são os recursos, né? Os recursos escassos, que ele precisa mudar da forma que aquilo é trabalhado, tentar trabalhar de alguma forma diferente para desenvolver alguma coisa nova, que aí sim você gere alguma vontade em alguma pessoa que ela não sabia que existia isso. Então, por exemplo, quando a gente lançou, tudo bem, algumas pessoas já conheciam esse tipo de cerveja, hazy, tipo New England, não é o caso, mas outras não conheciam, e o pessoal tomou e falou, nossa, o que é isso? Né? É diferente. Então, isso acaba gerando um fim que não existia antes, né? Então, por exemplo, fica até alguma coisa aqui para a galera filosofar. O que o empreendedor faz? Será que ele pega o caos e ele ordena o caos? Ou será que ele pega o status quo e desorganiza o status quo, né? Fica essa filosofia, né? O que será que ele faz? Mas, na verdade, assim, os fins sempre mudam. Os meios são os recursos escassos, mas os fins são as vontades das pessoas e estão sempre mudando. E, às vezes, as pessoas realmente não sabem que elas podem mudar para fins novos. E aí, no mercado de cerveja, você acha que a gente pode dizer que ele vai se estruturar cada vez mais em pequenos nichos fortes de consumo? Tem mudado, tem um foco muito grande. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem visto muito, por causa da legislação, muitos brewpubs abrindo. Então, está vendo muito foco e muito desenvolvimento local. Então, por exemplo, a gente tem o nosso bar, que a gente consegue desenvolver muita coisa nova num volume pequeno. Então, lá, diferente quando eu produzo, faço minha produção terceirizada e eu preciso mandar para o Brasil todo, eu tenho que... Tudo bem, é um produto artesanal, mas às vezes é difícil, por exemplo, eu fazer uma house beer. Eu adoro house beer, mas, cara, não vende house beer, não adianta querer fazer isso daí para você vender para o Brasil todo por enquanto, entendeu? Então, assim, talvez desenvolver isso no mercado pequeno, que ainda você tem um consumo pequeno, as pessoas desenvolvendo, para depois, com o tempo, você conseguir aumentar isso daí. Então, assim, eu acho que é sempre de baixo para cima, né? É dos pequenininhos sempre tentando trabalhar para depois, quem sabe, um dia ter uma massificação e aí quebrar aquela massificação que a gente fez. Então, por exemplo, tudo bem, esse tipo de cerveja que a gente lançou é legal, todo mundo produz, mas, cara, tem que produzir stout, tem que produzir barrel age, tem que produzir sour. Não dá para ficar parado nisso daí. Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a Dogma, em 2014, que a gente lançou a Cafusa, que era uma Imperial India Black Ale. Na época era, nossa, uma Imperial India Black Ale. Cara, ok, legal, mas eu não posso ficar parado naquilo, né? A gente tem que sempre desenvolver coisas novas. Se eu tivesse ficado parado naquilo, eu tava, né? Estaria morto. Então a gente tem que estar sempre desenvolvendo coisas novas. Acho que foi muito complexo o pessoal, né? Ou então o pessoal tá bêbado já, né? Tipo eu. Boa noite, Léo. Tudo bem? O mercado, vamos dizer assim, a gente diz que o mercado de cerveja artesanal tem 1% mais ou menos. Tem muito a crescer, muito. Qual o caminho que você acha que todas as cervejarias deviam traçar para tentar, pelo menos, absorver mais um pouquinho disso aí? Comparando, né? Vamos comparar. É um mercado que está muito na nossa frente, que é os Estados Unidos, que a gente se baseia bastante. Pega um exemplo, tá? Eu vou colocar números redondos, tá? Mas só para você ter uma ideia. Lá nos Estados Unidos, sei lá, uma Budweiser é $1, uma cerveja artesanal é $1,50. Então lá realmente só não bebe artesanal quem não quer. Diferente do Brasil. No Brasil a gente pega muito por causa do preço. E por que o preço é tão maior de por exemplo, uma Skol para uma cerveja que a gente bebe aqui nesse evento hoje? É a tributação. Inclusive, engraçado, né? Terça-feira que vem vai ser o dia livre do imposto, né? Que é aquele dia que, tipo, a gente para de pagar imposto e começa a viver, né? A gente está até fazendo um evento no nosso bar, né? Cara, 70% de impostos só
no que é na cerveja. Então, assim, desde a da produção, você vai ter substituição tributária, PIS, COFINS, IPI e tal. Sem contar toda a tributação que foi lá no funcionário, a tributação de IPTU, não sei o quê. Então, assim, a tributação no Brasil é absurdamente cara. Então, realmente, isso encarece muito o produto e acaba levando só classe A e B que consegue, classe C eventualmente consegue beber um pouco, mas isso dificulta muito o acesso à cerveja. O preço da cerveja dificulta muito o acesso. Então, lá fora, o pessoal paga só na ponta, né? Então, quando você vai comprar o produto que você paga. Aqui no Brasil, não. Você tem toda essa cadeia que, assim, não inviabiliza, porque a gente está vendo esse evento, né? O Mundial tem crescido sempre. Então, assim, tem pessoas interessadas, mas realmente ainda não é que nem lá fora, que o cara pode realmente escolher. Não, eu quero tomar artesanal ou eu quero tomar, sei lá, Budweiser. No Brasil não tem isso. A opção de escolha no Brasil não tem escolha. É preço aqui. Léo, boa noite. O que você acha não sei se é excesso, né, de lançamentos pelas cervejarias e se elas se tornam refém dos próprios lançamentos? Porque eu parto da premissa que gosto se cria no consumidor. E para você criar um gosto e o consumidor virar um fã da marca, ele tem que conhecer um pouco mais a fundo e repetir as experimentações da mesma cerveja ou do mesmo produto. E você não acha que esse excesso de lançamento toda hora atrapalha um pouco o entendimento do consumidor pelos produtos da marca? O excesso de lançamento eu acho bom. O que eu acho, e aí vai de cada cervejaria, se o cara quer dizer produzir mais ou menos, é problema da cervejaria. Mas ela tem que saber quanto que ela vai colocar de cerveja no mercado, tá? Então, por exemplo, a gente, pelo menos a Dogma, a gente, cara, vive de lançamento. Toda hora, todo mês a gente está fazendo lançamento para desenvolver produtos novos, inclusive no nosso bar. Só que a gente sabe a quantidade que eu vou conseguir colocar no mercado de uma forma que eu não vou ficar com estoque e com dinheiro parado. Então, assim, eu consigo atender o consumidor. Então, assim, se o cara está produzindo demais e depois fica com cerveja parada, problema dele que não soube medir o mercado e saber isso. Mas, assim, se ele consegue desenvolver, por exemplo, eu adoraria, por exemplo, foi o que eu falei, Rauchbier, um exemplo que eu dei. Eu adoraria produzir Rauchbier, mas hoje eu não consigo produzir num volume pequeno que eu atenderia a todo mundo. Eu não produzo por causa disso. No nosso bar, por exemplo, a Dogma, ela foi muito conhecida por fazer IPA, Double IPA, Russian Imperial Stout. A gente nunca tinha feito uma Pilsen na vida. Agora que a gente está com o bar, que a gente tem uma produção menor, a gente tem uma Pilsen, a gente tem uma Weiss, que a gente nunca tinha feito, que a gente consegue fazer uma produção menor, que o nosso público não está acostumado com isso, mas que a gente consegue entregar eventualmente, porque assim, não é só o pessoal cervejeiro que vai no nosso bar, tem muita gente que às vezes olha e fala, nossa, é uma cervejaria, aí porra, tem 20 torneiras, tem tudo isso. Então, assim, tem muita gente que está chegando no mercado e eu não posso, o cara chega do nada e fala, puta, o que eu vou beber? Toma uma Double IPA. Pô, o cara nunca mais volta. Eu tenho que ter uma Pilsen para o cara tomar, uma Weiss para o cara tomar. Então, assim, a quantidade de lançamentos é bom. Agora, se a cervejaria não sabe pesar quanto que ela vai jogar no mercado, aí ela vai sofrer com a quantidade de estoque que ela vai ficar depois. Boa noite, Solano. Vou plantar uma treta, ou talvez uma coisa para as cervejarias pensarem. Tá. Eu sempre falo para o pessoal fazer a tarefa de casa das cervejarias. Ou seja, o que ela faz para o mercado para trazer novos consumidores. E eu vejo que as cervejarias cada vez mais, não seria a palavra correta, disputam, mas tentam abranger o mesmo tipo de cliente. O que a Dogma pensa em fazer para novos clientes consumidores, aquele que ainda não bebe a cerveja artesanal? Como a gente tem a nossa cervejaria própria, que é o Brew Pub, tá? Então é o que eu produzo para o bar. Fora, eu não tenho cervejaria, eu faço a minha produção é terceirizada, que o pessoal chama de cigano. A produção cigana, ela não é escalável, ou seja, quanto mais eu produzir, eu não vou ter ganho de escala. Meu custo é normal. Então, assim, foi uma coisa que a gente sempre pensou. A gente nunca quis trabalhar uma cerveja barata para tipo, ter uma Pilsen, por exemplo, para bater, porque a gente sabia que eu não ia conseguir concorrer com as próprias cervejarias. Então, assim, a gente, como Dogma, nunca pensou em ser o pessoal de entrada. Mas, agora que foi o que eu falei, que eu respondi. Agora que a gente tem o bar e eu tenho uma condição de fazer uma produção menor, agora a gente está fazendo, sim, essa cerveja, esse tipo de entrada que o pessoal chama, né? Porque, realmente, lá no bar, tudo bem, tá? Tem muita gente que vai
para beber, que já conhece a Dogma, não sei o que você tem. Muita gente chega lá e fala, porra, o que você tem de novo hoje? Mas tem muita gente que chega e fala, cara, não sei o que é isso, o que é cerveja. O cara não sabe o que é lúpulo. Então, assim, a gente tem que ter, foi o que eu falei, eu tenho que ter uma cerveja de entrada para o pessoal, para justamente não chegar para ele e falar, ó, toma uma Double IPA de 9%. O cara vai tomar. E já, eu não vou falar, mas já aconteceu isso. Porque às vezes o cara chega lá achando que sabe, não sabe nada, aí eu quero mais alcoólico, ele toma uma IPA, fala coisa ruim, você vê que o copo fica pela metade e ele vai embora. Então, assim, é uma forma que a gente tem, e o pessoal que trabalha com a gente é treinado, porque quando o cara vê que ele não conhece, fala, não, peraí, dá uma Double IPA, não, mas você conhece, não sei o que, você não gosta muito amarga, será que você não quer começar com essa daqui? A gente tenta não, tudo bem, se o cara quiser, beleza, mas tentar acompanhar o tempo dele no mercado cervejeiro, tá? Mas assim, para as outras cervejarias, para quem tem cervejaria realmente, esse tipo de cerveja tipo de entrada é essencial, eles terem que fazer, porque eles têm o ganho de escala, quanto mais eles produzirem, compensa para eles produzirem e acaba trazendo mais gente para o mercado. É que realmente a gente não tem, sem cervejaria, é impossível você fazer um cigano, fazer uma cerveja de entrada, assim, é inviável. E aí? Beleza? Obrigado, pessoal. O pessoal parou de beber aqui para ouvir, mas vamos beber agora. Ó, Dogma lá, nosso stand, a gente está com uma cerveja Morning Gringo, que já é uma cerveja para o pessoal, para vocês que já